Salve, salve, Metrópolis, começando. Boa noite para você em casa. Boa noite, Adriana Didi Couto. Boa noite, Cunha Júnior. E boa noite para vocês. Hoje o programa traz logo de cara muita música com artistas que superaram momentos difíceis a partir das suas criações. E, é claro, superaram a partir de um mergulho interior. É preciso ter coragem. Muita coragem, irmão, irmã. Sim, a criação salva. A música salva quem faz e quem ouve. Então, olha o que o Metrópolis traz hoje. Já vou logo avisando que essa carta é uma DR. Carolina Dickmann encarna Eugênia, uma habitante do Instagram em tempos de confinamento. Meu sol, meu par, a gente é muita sintonia. A rapper paulistana Drica Barbosa fala das suas parcerias musicais no projeto Nós. Porque a vida não é para sempre. Luto na cultura brasileira. Nossa homenagem a Contardo Caligares e a João Acaiabe. O senhor sabe quem deu essa ordem? Afeto e alívio no novo disco de Rico da Laçã. A música e a poesia no confessionário. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu não quis acreditar. Eu não quero acreditar. Eu não vou acreditar. Até aqui tudo foi por nós. Muito bem-vindo, Djonga, ao programa Metrópolis. Que alegria receber você. É nós. Uma poção de dedo pra nós, ó, medo pra nós, ó, arma pra nós, ó, até se tá com nossa apontada pra nós, ó, cara. Você é um artista, Djonga, muito produtivo, né? Você costuma lançar um disco por ano. E eu queria saber, justamente nesse contexto, o Nu, ele foge de alguma maneira dos seus lançamentos anteriores? Foge porque no Nu eu tentei explorar outros flows e tô falando de umas questões mais profundas, mais minhas. Gustavo Pereira, conhecido vulgarmente como Djonga. Crime: pensar demais ou de menos, a ponto de se contradizer diversas vezes nos últimos anos. Tem uma coisa muito doida que tanto na capa quanto no vídeo de lançamento, você já oferece a sua cabeça na bandeja. No vídeo você é decapitado em praça pública. Eu acho que a gente vive um momento em que todo mundo é muito cobrado, todo mundo está muito exposto e na mínima possibilidade de um erro, às vezes a pessoa não chega nem a errar, mas na possibilidade de parecer que ela vai errar, ela já arrumou um problema, tá ligado? Quem mudou de vida e esqueceu de nós, vamos morrer junto na merda e gritando é nós, ó. Eu tava lendo Kafka, né? Sacou? Metamorfose, gostei muito de ler, sacou? A Metamorfose. E talvez de alguma forma ele participa desse processo de reflexão do Nu. Ele estava vivendo tanto na correria do dia a dia que ele virou um inseto. Tá certa manhã, Jorge Sanra acordou de sonhos intranquilos e estava transformada num inseto. Eu amo essa passagem. E eu não quero virar um inseto, entendeu? Inclusive, o disco ia começar com essa citação. Antes de ser eu, sempre quis ser nós. Agora só quero ser nós sem deixar de ser eu. Entendi a diferença entre o líder e o boss. Tem uma coisa que é muito clara ouvindo o disco, assim, eu brinco que é um embate um pouco entre a sua pessoa jurídica e a sua pessoa física, né? Não, meu primo Pedro falou isso, né? Que eu tinha que ter colocado isso no nome do disco, de Gustavo para Djonga. Meu primo falou isso, sacou? Só que eu não sei onde termina o Djonga, onde começa o Gustavo, sabe? Até quem não é conhecido, né? Então, de um modo geral, é uma reflexão sobre isso, sobre o que a gente mostra pro outro, sobre o que a gente mostra pra gente. Qual que é o objetivo da nossa vida, né? Um cantor de rap fez um show para milhares de pessoas nesse fim de semana. E aí teve o lance do show, toda aquela polêmica que rolou e tal. E isso me colocou nesse lugar de reflexão também, um pouco mais ainda. Gosto de ser questionado, gosto de questionar. Meu hobby é discutir, sabe? Eu falei qual foi minha situação, pá. As coisas acontecem, a gente erra, a gente acerta, a gente escorrega. Não é simplesmente, foi mal, galera, perdão, não me cancelem, ai meu Deus, desculpa, sabe? Eu sou pautado mais pela responsabilidade, não é essa coisa cristã da culpa, sabe? Mas o que mais, muito mais do que cancelamento, do que internet, do que isso, o que eu tô trazendo ali no Nu são coisas que eu vivi no dia a dia mesmo, assim, ano passado. Aconteceu muita coisa na minha vida, me fez refletir demais. Tipo assim, se ainda é aquele neguinho lá. Quanto mais sucesso, menos divertido. Eu não era assim, eu sou fruto do meio. Meu coração parece um balde furado. Acho que o vazio me pegou em cheio.
cantor e compositor paulista Rico Dalassan também tem novidades para apresentar pra gente. O álbum Dolores Dalla, Guardião do Alívio. Pois é, um álbum que pro Rico também é a trilha sonora de uma obra literária. Dá pra dançar, dá pra você pensar, a produção, as letras. Ó, já vou aproveitar para elogiar ao vivo. Rico, obrigada por receber o Metrópolis. Legal de falar com você sempre. É, que bom. Quando eu falo com você é porque eu tô fazendo alguma coisa direito. Será essa a história de um poeta que passou batido, com o coração partido por um amor detido? Eu não paro de escrever, escrevo diariamente. Eu vi que tinha umas canções que esquentavam meu coração, assim, que eu achava legal. E muitos textos e coisas dentro do mesmo contexto, que é esse lugar dessa subjetividade preta, discutir essa questão do afeto, abrangendo um cenário afro-latino, né, uma América Latina. Entre brigas e cinzeiro, eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro. Minha mãe disse que eu me fudi. Os acontecimentos da vida afetiva, especificamente de pessoas pretas, eles passam por algumas questões que esse disco aborda. Eu falei, poxa, eu preciso agora fazer essa história ser compreendida sonora, para depois escrita, e aí vem os interlúdios. Mas é porque, de fato, era para que as pessoas entrassem pro universo da história, entendeu? Saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo, alguém foi nós. Esses espaços, veja outros espaços. O Dolores Dalla. Dolores Dalla é minhas dores, né? Num sentido espanhol, assim. Não é um disco sobre dor, é um livro, um disco que leva para que a gente ou recorde, ou refresque, ou crie, ou recicle o imaginário de alívio. Não falaria de alívio se não tivesse doído tanto. Tanto que eu não pude ser o mesmo, ou o mesmo de antes. Tem essa discussão dentro dentro de algumas músicas, dentro de alguns poemas, né? Essa questão do relacionamento interracial normalmente se mascara, transforma isso em algo que o amor poderia diluir, né? O amor vai diluir essas tensões. Agora você mostra que essas tensões existem, né? Me conta tudo, mas me esconde você. Argumenta, eu trago os fatos. Última vez, é onde eu começo a pensar essa questão, porque tem ali já uns indícios de que existe um apagamento, de que essa relação, esse encontro, ele vai acontecendo, mas de um jeito marginalizado. Quantas vezes não fez sentido ter outros meninos, porque eu queria tu. Tem algumas coisas que são vivências pessoais, né? O Braille é uma vivência pessoal, aquele interlúdio, Não É Comigo, ele compila ali um pouco de vivências pessoais. Se tiver uma festa de fim de ano da sua empresa, do seu trabalho, que cada um levar sua companheira, seu companheiro, você vai segurar o reggae de ele me levar, não vai. E aí uma hora você diz assim, eu vivo em busca de palavras mágicas. Você diz que é para uma amiga, mas é uma busca. É também falar desse seu ofício de escritor, compositor, cantor. Eu tenho me emocionado muito, assim, com todo o processo, o rolê e tal. Porque talvez eu esteja tratando alguma coisa muito em mim, muito lá no profundo. E aí eu entrei num show, só de eu falar já me dá um negocinho. Lá num lugar extremamente pessoal, eram coisas que eu não disse que tarde demais, assim. E talvez eu tenha pensado muito sobre as palavras mágicas, são coisas que a gente diz na hora. Deixa um pouquinho pra ler amanhã, e diga o que entendeu de mim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã, e leia. Uau, hein? E a gente continua com música, com reflexão. A gente vai falar de Seu Abraço, uma música que estreou com um clipe. E esse clipe narra a história de amor entre dois homens negros. A gente está falando do novo single da cantora Drica Barbosa, que tem a participação de Psirico e também do Rafa Dias ali na produção, o Rafa Dias do Atocha. É aquele desejo universal, né? Aquela vontade de abraçar, minha gente, que a gente tem muito. E essa música é a segunda faixa do projeto Nós, que a Drica lançou o ano passado e fala de luta, de transformação, de resgate da humanidade entre a comunidade negra. Pois é.
A Drica tá aqui para contar tudo isso pra gente agora. Drica, muito bem-vinda ao Metrópolis. Oi, Didi. Eu tô muito feliz de estar aqui. Salve, salve. Boa noite para todos. Salve, salve. Boa noite. A gente veio ali ouvindo o Djonga, e depois a gente ouviu o Dalassan falando, e agora você, né? E de alguma forma tem uma ligação, né, Drica? São artistas negros brasileiros, jovens artistas negros, que estão trazendo para a música as nossas questões, as nossas subjetividades, né? Total, eu me identifico muito com eles, sou muito fã, inclusive os álbuns, né, os novos álbuns dos dois me tocaram muito, eu estava aqui assistindo, né, eles falarem, e eu me identifico com tudo, assim, inclusive com essa necessidade de entender essas subjetividades nossas, né, que a gente também tem, essa limitação, infelizmente, do olhar, né, principalmente do Brasil para o povo preto, afro-brasileiro, de que a gente sente as mesmas coisas, lida com elas também das mesmas coisas, lida com as dores dos mesmos jeitos, na verdade, né? Falei errado. E não, né? Cada um tem sua vivência, cada corpo negro existe de uma forma e todos lutando pelas mesmas coisas, mas a gente tem aí as nossas subjetividades que têm que ser respeitadas, né? Tem que ser respeitadas e ouvidas. Vamos ver um pouquinho desse trabalho novo da Drica Barbosa. Seguro no seu abraço. O dia chegou tão rápido. Saudade do nosso sábado. Mas vamos pra mais um dia, mais uma semana pegando o pulso lotado. Seguro no seu abraço. Seguro no seu abraço. Seguro no seu abraço. Seguro no seu abraço. Que delícia, que delícia. E Psirico, hein? Grande artista pop brasileiro, Nossa. Hein, Drica Barbosa? Eu sou fã demais. Há muitos anos. Cheguei até burlar o sistema para poder ver um show dele, menor de idade, para entrar para assistir um show do Psirico, de tão fã que eu sempre fui. Então, para mim, está sendo uma realização muito bonita, sabe? Realmente uma conexão que eu queria muito ter artística, né, com ele, e que acaba também sendo pessoal, né? As nossas ideias batem muito, o nosso propósito também com a arte e com a nossa postura bate muito também. Então, estou muito feliz que ele tá junto aí cantando sobre amor e afeto comigo. Que bom. E por que falar de abraço, de amor e de afeto nesse momento que a gente está vivendo essa crise sanitária no Brasil, esse momento trágico no Brasil? Falar de abraço é importante para você nesse momento? É demais. Tá sendo uma cura muito profunda para mim, né? O projeto Nós, e entender o quão importante não só para mim, mas para toda a comunidade, principalmente comunidade negra, da gente entender e se ver e se tratar como humanos, né? Infelizmente, as opressões do racismo tiram a gente desse lugar também de vulnerabilidade e de existência humana, dos sentimentos, das boas conexões, né? Então, diante de um cenário real, infelizmente muito triste, muito pesado, a gente não pode esquecer que existe esse outro lado, né, também da vida, que a gente não é só as nossas dores e as lamentações, e que a gente precisa, sim, se agarrar nesses abraços, né, que infelizmente a gente não está podendo também dar nas pessoas que a gente ama por conta do distanciamento. Então, que a minha música seja também um caminho e uma conexão nesse lugar de trazer um pouquinho quentinho no coração que a gente precisa, sabe? Que bom. Bom, o Seu Abraço é o segundo single desse projeto Nós, né, que trata desse autocuidado, essa reflexão importante. E a primeira música também é uma música que traz a questão da resistência, mas do autocuidado como uma alternativa. Vamos ver um trechinho? Vale a pena. Não vale? Vamos ver. É sobre o toque não mais machucar, e a dor do banzo vira cicatriz. Sobre a urgência do autocuidar, também ser lutar. É sobre abraço, sobre pertencer,
dar afeto pra fortificar. Sobre se ouvir, se fortalecer, ser chave pra resistir. Olha aí, a letra já diz tudo. Então, já que a letra tá dizendo tudo, eu vou fechar nossa entrevista com você falando dessa sonoridade que você tá encontrando pro seu trabalho. Você que, a gente pode dizer, o Rico falou isso pra mim, e você também, eu acho que circula por aí. O rap e o pagode sempre tiveram muito presentes na sua vida, né? E agora outras sonoridades se juntam a essa referência grande, né, Drica? Total, total. Faz muito parte da minha vida, né? A minha identidade musical é muito diversa, né? Meu pai é da Bahia, minha mãe é pernambucana, então na minha casa sempre rolou muita música nordestina, então muito forró, pagodão baiano, o axé, a swingueira. E aí também eu cresci numa vila rodeada de outras famílias, então todo mundo ouvia rap, samba, funk, tudo ali misturado, né? Então eu cresci com essa diversidade musical ao meu redor e eu sempre quis trazer isso para minha música, né? Eu tenho uma base no rap, né? E no R&B, que é trazer também a melodia, né? O canto, então eu misturo a rima com o canto, mas para mim é muito importante fazer essa conexão de gêneros musicais que também são formas de expressão do nosso povo, né? E principalmente das periferias brasileiras. A gente sabe que muito do que é cantado, inclusive no axé, na swingueira, o que é cantado no funk, no samba, são as realidades, é o que a gente sente, né, nessa realidade do Brasil. Então, eu tô muito feliz de poder trazer nesse projeto também mais dessa conexão. Drica Barbosa, um prazer falar com você. Parabéns pelo projeto Nós. Foi um abraço que você me deu hoje. Um beijo, querida. Oh, meu Deus, muito obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Cunha Júnior. Opa! No próximo bloco, o projeto de Carolina Dickmann e Vivian Mairink, Me Chama de Eu. Até já. E somos dragados para o campeonatinho de fake news dos grupos de família, para as 132 mensagens sobre a cor da cartolina do grupo das mães da escola, ou pro horror dos horrores, essa nova e sofisticada técnica de tortura. Você já parou para pensar que o golfinho respira fora da água e não dentro dela? Que assim como a baleia vira e mexe, ele precisa subir até a superfície para puxar ar e poder aguentar mais um tempo submerso? Pois então, se me perguntassem quem eu sou nesse novo confinamento, eu sou esse golfinho. A Eugênia, na verdade, personagem digital, vamos falar assim, habitante do Instagram, nasce de um livro que teria umas ilustrações, enfim, eu queria saber o quanto tem de Carol e de Vivian nessa Eugênia atual que só existe no mundo digital. Aconteceu o seguinte, a Vivi escreveu várias crônicas, na verdade, muito focado na pandemia, e aí me perguntou se eu não queria fazer umas ilustrações, ver se surgia alguma coisa, e aí eu fui fazer, mas lendo aquilo, eu achei que aquilo eram monólogos prontos. Mas aquilo ficou na minha cabeça um pouco, e eu dormi, tive um sonho doido, acordei e falei, Vivi, vamos fazer isso, deixa eu gravar um. Cara, internet. Eu já vou logo avisando que essa carta é uma DR. Porque tá puxado. Porque há milhares de anos os hindus pregam que o segredo da paz de espírito é estar presente no presente. E só de pensar nisso, eu já desalinho todos os chakras de uma vez só. Era irresistível fazer uma criatura que ficasse entre nós duas. Pra mim, isso era o mais legal, assim. O que eu vou botar? A ideia também de colocar umas camisetas transadas. Então, o figurino da Eugênia é todo do meu filho. E a Vivi, do meu filho mais velho. E a Vivi tem essa coisa de camisetas transadas. Eu vi a Carolina se doando como atriz e eu brinco que ela é a figurinista, que ela é a iluminadora, faz cenário. Tipo, eu vejo ela se desdobrando numa série de outras funções que dentro da carreira dela não puderam ser experimentadas, mas é um estímulo criativo constante e um desafio criativo constante. E aí somos dragados para o campeonatinho de fake news dos grupos de família, para as 132 mensagens sobre a cor da cartolina do grupo das mães da escola, ou pro horror dos horrores, essa nova e sofisticada técnica de tortura, os áudios que superam a marca de 1 minuto. O principal da Eugênia, para mim,
não é o artístico, é essa reflexão feminina, profunda, verdadeira, honesta, crítica. Isso para mim é o mais interessante. E tudo para mim fica muito interessante quando o seu foco não é o todo. Quando você tem um foco definido, né, de falar verdadeiramente sobre alguma coisa, todo o resto fica muito prazeroso. Aí a arte transborda de um jeito lindo. Estar no Instagram já vai naturalmente criar uma evolução para a personagem, a gente vai continuar envelhecendo e tendo novas questões. A chance da gente transbordar isso para outros produtinhos, para o próprio livro, para um podcast, para uma série, isso está tudo em aberto e são coisas que a gente imagina possíveis. Então, entra aí. Fica à vontade. E me chama de eu. Pois é, a minha dica tem a ver com os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Milhares de pessoas morrendo por dia de Covid, muitos sem oxigênio, muita gente empobrecendo, muita gente passando fome. Por outro lado, autoridades, não é, que ficam espalhando falácias. O novo ministro da Defesa pedindo para a gente celebrar o golpe de 64 como se fosse só uma manifestação para a democracia. Enquanto isso, o presidente teima em dizer que as medidas contra a Covid que os governadores e os prefeitos estão tomando seria estado de sítio. Meu senhor, não tem nada a ver estado de sítio com medidas preventivas. Para quem não sabe o que é estado de sítio, então a minha dica é o filme Estado de Sítio, de Costa Gavras, que é um filme, um clássico de 1972. Tem imagens aí? Pode rodar, por favor. As imagens vocês estão vendo aí. É um clássico, 1972. O filme se passa em 1970, no Uruguai, quando guerrilheiros tupamaros sequestram um agente americano que ensinava métodos de tortura em países sul-americanos para trocar por presos políticos. Então, o que é estado de sítio? Estado de sítio é uma medida extraordinária prevista pela Constituição para garantir a estabilidade das instituições. Que eu saiba, não são nem governadores, nem prefeitos que estão ameaçando a estabilidade das instituições. Fica a dica. Ok, Didi? Bom, essa semana, uma semana de muitos lutos, né? Muitos lutos no Brasil. E a gente perdeu também o psicanalista e escritor Contardo Caligares e o ator João Acaiabe. Depois do intervalo, a nossa homenagem a esses dois nomes da cultura brasileira. Até já. Me diz uma coisa, tenente, sinceramente. O senhor sabe quem deu essa ordem? Vai dormir. Se não sabe quem deu a ordem e obedece, é um boneco. Entre as crianças, ele era conhecido como o tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou o chefe Chico, de Chiquititas. Entre os cinéfilos, como Dorival, do curta-metragem O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. João Acaiabe teve uma carreira extensa, trabalhou na rádio antes de ser abraçado pelo teatro. Fez novela, cinema e foi pioneiro na contação de histórias na televisão. Ele marcou a minha infância aqui na TV Cultura, no programa Bambalalão. Pois é, Acaiabe morreu na noite de quarta-feira de complicações decorrentes da Covid-19 aos 76 anos. E a gente, então, presta a nossa homenagem. Venha escutar uma história tão linda, como num sonho mais puro. Ele, então, começou por fazer os bichos mais simples. Ele fez logo primeiro um peixe, depois ele fez um inseto, depois ele fez um passarinho. Perdoa, Pai do Céu. Perdoa. Faz o Nhonhô Mário esquecer. Na aula de história, que não contava a minha história, falava na escravidão, eu queria morrer. Puxa vida, mas eu não tinha coragem de dizer para as pessoas à volta, pro meu professor, né? O meu povo não é escravo. Meu povo não nasceu escravo.
Eles foram escravizados. Quem tinha que ter vergonha não era eu. Me diz uma coisa, tenente, sinceramente. O senhor sabe quem deu essa ordem? Vai dormir. Se não sabe quem deu a ordem e obedece, é um boneco, não é um homem. Me respeita, negro. Me respeita! Tenente, merda pra mim é a mesma coisa! Nos acostumamos à morte e ao genocídio, assim como adquirimos vícios gerais, como fumar, beber. Estamos resistentes, intoxicados a qualquer notícia. Esperamos, como num jogo, sermos os personagens da tragédia. Mas não existe só um saci no mundo, não. Saci é o que não falta. Puxa, tio Barnabé, o senhor sabe de tudo. É, Pedrinho. Quem muito vive, muito sabe. E também perdemos essa semana a vítima de um câncer, o psicanalista, escritor e dramaturgo Contardo Caligares. Contardo nasceu em Milão, na Itália, mas teve uma paixão fulminante pelo Brasil quando veio dar uma palestra em 1986. Pois é, aqui ele se casou, fez amigos, centenas de pacientes. Também escreveu livros, colunas para a Folha de São Paulo, peças de teatro e a série de TV, ótima série, aliás, Psi, onde o personagem principal é seu alter ego. A obra do Contardo é marcada pela constante reflexão sobre a existência humana e ele também se aventurou na ficção com os livros O Conto do Amor, de 2008, e A Mulher de Vermelho, de 2011. Contardo foi nosso parceiro aqui no Metrópolis e em muitos programas da TV Cultura. A gente separou apenas algumas das dezenas de observações que ele fazia sobre o sentido da vida. Ok? A gente se vê então na segunda-feira, às 7h25 da noite. Um beijo para vocês, cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. O que é a vida? A história da nossa vida que a gente conta para si mesmo. Porque a vida não é para sempre. E porque se nós aceitássemos que a vida não é para sempre, talvez aceitássemos também ao mesmo tempo que a vida não precisa ter um sentido. Uma vida tem aventuras que duraram 4 dias, que talvez sejam mais importantes e mais marcantes do que um péssimo casamento de 25 anos. Acho que é muito mais difícil encontrar um amigo do que encontrar um namorado ou uma namorada. Também é difícil encontrar um analista, mas... Um bom analista. Bom analista para você. Né? Bom, deve ter sido um bom pretexto para ela se afastar de você e se permitir gostar do pai dela, né? Que é um cara que se mete numa série de coisas, nisso é bastante parecido comigo. Nisso em várias outras coisas. Em várias outras coisas, o Carlo Antonini é muito parecido com você. Temos algo em comum. Tem muito de Contardo Caligares aí. Tem. Para terminar a entrevista, então, vou dar uma recomendação moral. Não se esqueça de fazer as coisas pelas quais, se você não as fizer, você vai sentir culpa pelo resto da vida. E, na verdade, quando a gente olha no espelho com preocupações do tipo, o que a gente está tentando ver lá não é a imagem de nós mesmos, é o que os outros veem. O que será que os outros veem quando olham para mim? Eu acho que se dê um sorriso porque eu me acho um pouco engraçado. As pessoas... Deixa.